O poder da mente. Salve, salve, minha gente! Debbie Schutz aqui na área de novo. Hoje vamos para uma aula sobre o poder da mente. Eu sei que tem zilhões de vídeos nessa internet falando sobre os poderes da mente. Mas o que eu quero te falar aqui vai um pouquinho além do comum. O poder do subconsciente. Vai um pouquinho além disso. Eu quero falar do poder da mente para fazer o bem na sua vida, como para fazer o mal também. Porque a mente ela pode fazer a gente subir, ir para o topo, como pode também levar a gente para o fundo do poço. Porque a mente, gente, a mente é um aparelho, tá? E a gente costuma pensar que a mente está aqui, né? Você pensa, você fala, minha mente, aí você põe a mão na cabeça, minha cabeça, minha mente. A mente não está só na cabeça. A mente ela está no corpo todo e também ao seu redor e também em toda a atmosfera. Porque não sei se você sabe, mas a mente é única. Ela é una. Existe uma mente coletiva e você participa dela com um pedacinho, né? Lembra que eu falei, em algum vídeo aí que eu não lembro, que eu falei que nós somos uma gotinha num oceano? E o fato de ser uma gotinha significa que a gente também é o oceano como um todo. Lembra que eu falei isso no vídeo anterior? Com a mente é a mesma coisa. A mente é um grande oceano. E quando você fala a minha mente, você também está falando de uma fração dessa mente coletiva, dessa mente grandona, tá? Mas isso também é papo para um outro vídeo, que é um pouquinho mais profundo, tá? Enfim, a mente ela não está só na sua cabeça, no seu cérebro. O cérebro é, vamos dizer assim, a ferramenta, a máquina que lida com a mente, mas o cérebro não é a mente, tá? Ele é o hardware, a parte física do computador, né? Só que o software é o programa que você usa no computador. Então é assim, o cérebro é o hardware, é a máquina, mas a mente, ela é algo muito maior e ela não está só no cérebro, ela está em todo o corpo e em todo o ambiente. Você quer ver como é que tá mesmo? Se eu falar assim para você, se você estiver num ambiente fechado e alguém falar para você, corre que tá pegando fogo, você sai correndo, você nem sabe se tá pegando fogo ou não, né? Mas você sai correndo. E todo mundo, aí começa a acontecer um pânico geral. Todo mundo começa a ficar enlouquecido, todo mundo querendo fugir, e é fogo, incêndio, não sei o quê. E no fim das contas era só um trote, era só uma trollagem. O que aconteceu aí? Aconteceu uma histeria coletiva por causa de um gatilho. Quem fez a histeria acontecer? A mente. A mente é um todo, é uma coisa só. Então, o que você faz afeta a mente que está no outro, que está no outro, que está no outro, que está no outro. Tá? É o basiquinho isso. Mas como é que a mente que está no meu cérebro, que está na minha cabeça, que está no meu corpo, que está no ambiente, como é que essa mente afeta a minha vida? Quais são os poderes dessa mente? O poder da mente é o seguinte, lá com o Luiz Antônio Gasparetto, a gente aprendeu sobre as 5 sombras. Que nos próximos vídeos eu posso falar mais para vocês, tá? Nessa eu quero falar sobre a sombra da mente. Por que sombra? Sombra porque é um nome que o Gasparetto trouxe ali dos espíritos, do plano espiritual, para designar algo que está oculto, que a gente não vê, que está no inconsciente. Então, uma dessas sombras, são 5 sombras, uma dessas é a sombra da mente, e ela é a principal, tá? A sombra da mente é como se fosse uma camada energética que todos nós trazemos, todos nós carregamos, por isso que eu falei, ela não está só na cabeça, na cachola, ela está em tudo. Essa sombra é a que comanda todas as outras sombras. E o que é uma sombra?
Esquece aquilo que Jung, que o pessoal da psicologia falou sobre sombra, tá? Eu estou falando de um outro tipo de sombra. Hoje é outro tipo. Tem a sombra da psicologia, que são todos os seus conteúdos, traumas, fobias, desejos, tudo que você esconde lá no inconsciente. Não é disso que eu estou falando hoje. Eu não estou falando desse material recalcado, eu não estou falando desse lixo, tá? Desse lixo psíquico. Eu não estou falando disso hoje. Eu estou falando de poder. Lá no nosso inconsciente, no nosso eu sombra, existe também poder. Não é só porcaria. Tem também dons, tem também habilidades, tem também poder. E a sombra da mente é uma sombra de poder. Um cara chamado Joseph Murphy, ele trouxe o Poder do Subconsciente, né? Um livro antigo já, que até hoje é um sucesso. E todo mundo, né, que entra em contato com esse livro, com esses ensinamentos, pratica o poder do subconsciente. O que é o poder do subconsciente? A partir do momento que eu consigo colocar uma informação na minha mente subconsciente, o que é subconsciente? Tem a consciência, e tem a subconsciência, e tem a inconsciência. O sub, ele está no meio. É como se ele fosse o porteiro da mente. Existem conceitos diferentes, tá? O pessoal da psicologia vai falar que só existe consciente e inconsciente, o pessoal do Joseph Murphy vai falar que existe o subconsciente. Eu acredito nesse conceito, tá? Consciente, subconsciente e inconsciente. O subconsciente, ele é o porteiro da mente. Então é ele, imagina que ele é um porteiro, tá? Ele que fala, você pode entrar, você não. Você entra, você não. Ele barra algumas coisas e ele deixa entrar algumas coisas. Então, o subconsciente, ele é o responsável pelas suas crenças. Tudo aquilo que você acredita, quem deixou passar foi o seu subconsciente. Tudo aquilo que você não acredita, o seu subconsciente barrou, tá? Então, não está lá dentro de você. Ok. O subconsciente, ele funciona da seguinte maneira. Toda a informação que você consegue fazer com que passe por ele, ele joga no inconsciente e o inconsciente manifesta, materializa na sua vida. Ok? Ai, Deb, eu quero fazer uma magia para eu ganhar na loteria. Então eu vou lá, eu acendo uma vela, eu ponho um incenso, eu escrevo a minha intenção, eu boto fogo no papel, eu coloco folha de louro, eu faço toda uma magia ali para ganhar na loteria. O que você está fazendo ali? Você está utilizando de elementos físicos para impressionar o porteiro da sua mente, para que esse porteiro deixe entrar a informação de que você vai ganhar na loteria. Tá? É isso que é magia, tá? É a gente jogar uma informação em forma de elementos, em forma de ritual, para conseguir passar pelo nosso porteiro, pelo nosso subconsciente, para que o nosso inconsciente manifeste isso na matéria, na realidade. É a lei da atração, Deb? É também, tá? A lei da atração é basicamente você fazer isso, você jogar uma informação para o seu inconsciente. No seu inconsciente existe muito poder, esse poder manifesta na matéria. Esse poder, ele vibra no seu corpo, por isso que falam da lei da vibração e da lei da atração, tá? São as duas coisas que se complementam. A gente não está falando de lei da atração aqui, a gente está falando de poder da mente primeiro, tá? Bom, aí, esse porteiro, o subconsciente, ele é um cara que a gente tem que fazer uma amizade, né? Se a gente quiser manifestar coisas boas na nossa vida. Então, a gente tem que fazer uma amizade, dar uma convencida nele, para ele jogar essa informação para o nosso inconsciente poderoso. Dizem que Deus mora lá no inconsciente. Então, é como se você estivesse mandando para Deus, entendeu? Muito bem. O Luiz Antônio Gasparetto, ele chamou
este porteiro, este nível da nossa mente de subconsciente, ele chamou de sombra. Sombra da mente. Aí, a sombra da mente é o seguinte. Eu sei que você faz uma diferenciação, mas não tem, tá? Não tem diferença entre mente e corpo. É tudo uma coisa só. A gente que separa, né? Fala, na minha mente eu penso assim. Ah, mas meu corpo é outra coisa. Não, mente e corpo são uma coisa só. É aquilo que eu estava te falando. A mente não está só no cérebro, ela está no corpo todo. Por que está no corpo todo? Porque você tem um sistema nervoso. Você tem um sistema nervoso em você, que tem ramificações, que tem nervos, que tem, né, uma série de neurônios, de conexões que existem dentro do seu corpo, ligando o corpo à mente. Tanto é que se eu falar para você agora, imagina que você está com metade de um limão na mão e você agora dá uma bela mordida nesse limão. Imaginou? Saiu água na boca? Aquele azedinho? Saiu? Saiu, né? Por quê? Porque mente e corpo é uma coisa só. Tá? Já coloca isso na sua cabeça. Mente e corpo é uma coisa só. O corpo, ele é só um... Como é que eu posso dizer? Ele é um reflexo. O corpo é uma máquina que reflete o que tem na mente. Certo? Pois muito bem. Aí, onde que eu parei? Tava falando falei antes do limão. O que eu tava falando, gente? Calma aí que deu tilt. Enfim. Lembrei. O Luiz Gasparetto chamou isso de sombra da mente. Dentro da sombra da mente, a mente e o corpo é uma coisa só, existem outros poderes. Existe o poder da saúde, que a gente chama de sombra da saúde. Existe o poder da defesa, da proteção, que o Luiz Antônio Gasparetto chama de sombra guardiã. Existe também a sombra sensória, que é o nosso poder de sensualidade, é o nosso poder de é o poder sensorial, do sentir, e também da mediunidade. E existe a sombra do ambiente. Por isso que eu falei que a mente não está só aqui. A mente também está no ambiente. O que é a sombra do ambiente? A sombra do ambiente é como você consegue afetar o seu ambiente. Sabe aquela pessoa que chega num lugar e só dela chegar, ela nem abriu a boca, mas só dela chegar parece que o ambiente se iluminou? Todo mundo já começa a ficar feliz, fica aquele ambiente leve, aquela coisa gostosa. Então, ela tem uma sombra do ambiente muito bem treinada, onde ela chega, a energia dela reverbera, contamina positivamente o ambiente. E também ocorre o contrário, né? Aquela pessoa que parece que já vem com uma nuvem negra na cabeça. Chegou no ambiente, nossa, todo mundo já ficou com dor de cabeça, todo mundo já ficou com depressão, todo mundo já quer sair correndo. É a mesma coisa, tá? Essa é a sombra do ambiente. A gente fala dela num outro dia. Mas a sombra da mente, ela é como se ela fosse a gerente de todas essas outras. A sombra da saúde, por exemplo, é que vai determinar se você vai ter saúde ou se você vai ter doença. Você precisa treinar ela. Tudo isso é treinável. O mais legal de tudo isso que eu estou falando é que tudo isso é treinável. Você pode treinar a sua sombra da mente para que a sua sombra da mente passe informações para as outras. Você está entendendo? É como se fosse uma hierarquia. Como se a gente tivesse... Vamos pensar assim, ó. Uma empresa... Tem o CEO da empresa, tem o diretor, tem o gerente, tem o coordenador, tem uma hierarquia, não tem? No nosso sistema energético e espiritual também tem essa hierarquia. Então, a sombra da mente, no caso, seria a CEO, a que manda em tudo. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa cabeça, as nossas crenças,
trabalhar a nossa mentalidade. Hoje é uma palavra muito utilizada, né? Trabalhar a sua mentalidade. Uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de fracasso. Você tem que treinar a sua mentalidade, porque a sua mentalidade é a sombra da mente. E é ela que vai determinar se você vai ter sucesso ou fracasso na sua vida, em todas as áreas, na saúde, no amor, no trabalho, no dinheiro. Então, como é que a gente trabalha com a sombra da mente? Eu te falei que tem o porteiro, né? O subconsciente. A gente tem que conversar com esse porteiro e ir passando instruções para esse porteiro. Imagina que você é síndica de um prédio, tá? E aí tem o porteiro. Aí você tem que chegar lá no porteiro. Vou até chegar mais perto, ó. Você tem que chegar lá no porteiro e falar: oi, seu José, tudo bem? Seu José, é o seguinte, o pessoal do iFood, por exemplo, que chegar, primeiro o senhor tem que ligar no apartamento, avisar, o morador tem que descer e é ele que vai retirar a encomenda, tá? Não é o motoboy que vai subir, não. Aqui no prédio funciona assim, tá? Outra coisa, se chegar visitante, o visitante tem que ter sido avisado antes, para o nome e o RG dele tá na portaria. Senão ele não entra, mesmo que o morador permita, tá bom? E outra coisa, ó, a faxina tem que começar às 6 horas. Então, quando a faxineira chegar, o senhor já encaminha ela para tal lugar. Você entendeu? A gente tem que passar instruções. Instruções para o nosso porteiro da mente, para o nosso subconsciente, para a nossa sombra da mente. É você, consciência é que vai passar as instruções para a sua mente. Então, como é que a gente faz isso? Esse porteiro, vamos imaginar que esse porteiro, ele não entende português. Ele não entende português. Ele entende sensações. Ele entende imagens. Então, quando eu quero passar uma instrução para o porteiro, se eu ficar falando só com palavras, por exemplo, eu posso fazer afirmações ou declarações, né? Que o mais indicado é você fazer declarações, você fazer decretos, você dar ordens mesmo. É como se você fosse chefe do porteiro. E você é mesmo. Mas não é só palavra. Não adianta você só falar as palavras, você ficar lá falando: eu sou rica, 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 eu sou rica. Não adianta. Ele não está entendendo nada. Você tem que transmitir para ele a sensação de ser rica. Você tem que transmitir para ele a firmeza, a determinação de que você é rica. Você tem que mandar para ele imagens de você rica. Então, como que a gente trabalha com o nosso porteiro do subconsciente? A gente faz decretos, declarações, afirmações, mas é com como se fosse um general. Por que um general? Porque você precisa trazer uma sensação de convicção. É assim que a gente muda os padrões da nossa mente. Porque o porteiro, o subconsciente, ele vai falar: isso é uma ordem. Ela está muito segura disso. Isso é uma ordem. Tá? Se você só ficar repetindo, para ele é a mesma coisa que nada. Você pensa tanta coisa na sua cabeça. Se ele fosse deixar qualquer coisa que passa na sua cabeça entrar, você estava ferrado. Né? Você estava ferrada. Ia entrar umas coisas que você fala: meu Deus, como é que isso aconteceu? Eu pensei nisso, mas eu pensei brincando. Então, não é brincando, é sério, é como se você fosse general. Então, você vai falar: eu declaro, eu decreto que eu já sou rica. Sente essa convicção e visualiza você rica, visualiza a sua roupa de mulher rica, de homem rico, visualiza você olhando ali no aplicativo do seu celular, do seu banco e ali, R$1 milhão, R$1 milhão, visualiza, traz essas imagens para o porteiro e traz a energia da convicção e traz... O pessoal fala muito, né, de gratidão, você
você já começa a se sentir grato pela coisa. Funciona? Funciona também. Mas a coisa da convicção funciona mais rápido. Funciona melhor. Porque quando você entra na convicção, você está mostrando para o seu subconsciente, para o seu porteirinho, que é você que manda nesta porra toda, entendeu? É você que manda em tudo aqui. Você é Deus nesse momento, criando, co-criando. Então, a importância da convicção. Então, sempre faça decretos, faça afirmações com força. Não adianta só ficar falando, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Não! É eu me amo! Bota força nisso. O que vai acontecer? Num primeiro momento, o seu porteiro do subconsciente, ele vai falar, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, ela está me mandando uma ordem, deixa eu prestar atenção. Aí ele vai prestar atenção. Mas ele não vai acreditar de cara não, tá? Porque ele é um porteiro meio desconfiado. E outra coisa, ele já foi treinado em outro condomínio e ele tem outros costumes. Então, ele não vai acreditar de cara. Ele não vai manifestar de cara. Ele precisa de mais provas de que você realmente quer aquilo. Então, você precisa fazer isso. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Depende de porteiro para porteiro. Depende. Tem uns porteiros, né? Tem umas pessoas que o subconsciente já é mais relax, entendeu? Ele aceita as coisas mais fácil. Tem gente que tem um subconsciente um pouco mais desconfiado. Então, depende. Para algumas pessoas vai ser mais rápido, para outras nem tanto. Mas, não desista. É um treinamento. Você tem que treinar esse porteiro para ele ficar... para ele cumprir as suas ordens. Ele é um servo seu. Ele é um empregado seu. Então, não tem, gente, não tem pessoal que você contrata e a pessoa vai para o treinamento e em um dia ela já pegou tudo rapidinho. Tem gente que é assim na empresa, né? Tem gente que não, você dá o treinamento num dia, a pessoa não entendeu nada, a pessoa só vai entender aquilo mesmo depois que ela já estiver ali, 6 meses na empresa. E às vezes demora até um pouco mais, né? Então é mais ou menos isso, tá? Você vai treinando e como é que você vai saber que o seu porteiro subconsciente acatou aquela ordem? Quando aquilo que você deseja, né, que você está treinando ele, aquilo se tornar uma coisa absolutamente natural para você. Vamos pegar esse exemplo de rico, né? Eu sou rico, eu sou rica, tarará, tarará. Quando é que você sabe que o seu subconsciente aceitou a informação? Quando você realmente se sentir rico, naturalmente, assim. Você não precisa mais nem... Você percebe que você está fazendo a afirmação, decreto, mas você está meio que chovendo no molhado, porque você já se sente, né? Ou quando você fala assim, eu quero o carro X, sei lá, custa 200, 300 mil. E aí, para você, no começo, você começa a falar, eu já tenho carro de 300 mil. E aquilo parece um negócio assim tão fora da realidade para você. Você fala, olha, eu estou até fazendo os decretos aqui, mas lá no fundo, eu acho tão difícil. Aí passa um tempo, você está falando do carro de 300 mil como se fosse assim, normal, é um fusquinha, praticamente um fusquinha. Aquilo ficou tão natural para você que já não é uma coisa de outro mundo. Aí você começa a entender que o seu subconsciente está aceitando aquilo como natural. É a partir deste ponto que as coisas começam a se manifestar na realidade. Por isso que não se manifesta para você até hoje, porque você começa uma afirmação, você começa a fazer uma reprogramação mental e você faz uma semana e para, porque você fala, não deu certo. É claro que não deu certo, porque não é uma semana só. Né? De repente o seu porteiro aí do seu subconsciente demora um pouco mais para acreditar no que você está falando. E ainda não ficou muito natural para você. Então, é tudo uma questão de tempo, sim. De tempo e treinamento. É que nem fazer academia. Você vai no primeiro dia na academia, você vai lá, pega um pezinho de 1 quilo.
né? Aí, você tá ali no 1 quilo. Aí você terminou o seu treino, você joga o pezinho lá, vai embora e fala, poxa vida, não tô com bíceps ainda, não cresceu, não vou mais fazer essa academia, nada. Só fez um dia. O músculo não vai crescer em um dia, ele exige um tempo de treinamento. Com a sombra da mente é a mesma coisa. E aí, nos próximos vídeos eu venho trazendo mais informações das outras sombras, porque é a partir da mente que você vai treinando as outras, tá? Mas hoje é só assim uma pincelada para você entender como é que funciona este poder mental que nós todos temos. Bom, gente, por falar em mente, deixa eu fazer aqui o meu merchandising. Se você está assistindo esse vídeo entre abril e maio de 2025, então o convite fica para você. Se você está assistindo depois, então você me procura lá no Instagram, @DebSchutze, ou nas redes sociais do Alma Dalma, e vê se ainda está rolando esse projeto que eu vou te falar agora, tá? Dia 7 de maio começa a minha turma da Oficina do Corpo Livre. O que é a Oficina do Corpo Livre? É uma oficina, vão ser aulas, né, todas as quartas-feiras, das 19 às 20 horas, no Espaço Alma Dalma, aqui em São Paulo, onde nós vamos trabalhar todas essas sombras que eu te falei aqui, presencialmente, através do nosso corpo e da nossa expressão. É uma oficina de expressão corporal e emocional, onde você vai trabalhar a consciência corporal, vai entender que a sua mente está no seu corpo inteiro e vai trabalhar sua mente e o seu corpo nesta oficina. E não somente o corpo, como também todas as suas emoções. É um curso, uma aula para você colocar para fora todas as coisas lindas, maravilhosas que existem no seu espírito e também as coisas que te atrapalham na vida. De repente, uma mágoa, uma raiva, umas coisas que você guarda. A gente vai colocar tudo isso para fora, sabe? A gente pode gritar, a gente pode dançar, a gente pode gargalhar, a gente pode rir, a gente pode chorar. Vai ser uma oficina para expressão e treinamento dessas nossas sombras. É, minha filha, é, meu filho. A gente vai trabalhar tudo isso, tá? Todos esses conceitos de bioenergética que eu tanto falo aqui para você. Então fica o convite, vem participar da aula experimental nesta quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. É uma aula aberta que você vai poder vir experimentar, ver como é que funciona. Porque eu sei, né? Falando só aqui não dá muito para entender como é que funciona, mas você tem que vir para você ver como é que é. Porque aqui é presença, é energia, é corpo, é o sentir. Então é muito diferente de eu ficar falando para você e de eu mostrar para você no seu corpo. Então vem fazer a aula experimental, tá? Corre lá na minha rede social, @DebSchutze, me manda um direct lá e fala, Deb, eu quero fazer a aula experimental. Que aí eu coloco o seu nomezinho na lista da aula experimental, tá? E só vem que vai ser muito legal. Por hoje é só, minha gente. Cuida bem do seu porteiro, tá? Vai dando instruções aí muito decididas para ele. E você vai ver que logo, logo as coisas vão mudando na sua vida. Porque esse porteiro, ele pode até demorar, mas ele não falha. Beijo para vocês!